A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Meus irmãos, acabei de chegar lá do médico, né? Estou um pouco cansado, né? Mas estamos aí para a honra e glória do Senhor, né? Um pouquinho atrasado, sempre gosto de colocar vídeo mais cedo, né, meus irmãos? Mas tudo bem. Meus irmãos, para tudo nessa terra existe um tempo de Deus sobre nossa vida, amém? Então não adianta nós querer colocar a mão, não adianta nós querer arrumar alternativa, não adianta, meus irmãos, porque nada vai dar certo. Nós temos que saber esperar o tempo de Deus, amém? Como Abraão, ele esperou 25 anos, meus irmãos, para ter um filho, amém? 25 anos, né? Meus irmãos, pensa bem, 25 anos, né, meus irmãos? É muito tempo, né? Mas ele esperou. E Deus cumpriu? Cumpriu, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Olha lá, José. José, ele esperou 13 anos na prisão. Amém? Como escravo. Deus cumpriu o sonho dele. Porque o sonho que veio para José era uma promessa de Deus para a vida dele. Amém, meus irmãos? Você está entendendo o que Deus quer falar para você? Que tudo tem um tempo de espera. Se nós for ver, Moisés esperou 40 anos no deserto. Amém, meus irmãos? Moisés não foi para a terra prometida, porque era propósito de Deus que Josué e Caleb fossem. Amém? Deus cumpriu. Amém, meus irmãos? Independente do tempo da espera. Jesus, o Pai eterno, Jesus Cristo, o poderoso, esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Com 3 anos, ele cumpriu o propósito dele, foi entregue numa cruz para morrer numa cruz por mim, por você. Então, até Jesus, meus irmãos, que era 100% Deus, 100% homem, e esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Amém, meus irmãos? Pois ele esperou mais 3 anos para cumprir o propósito dele na terra. Até Jesus teve que esperar. Por que que eu e você vai ser diferente? Não vai ser diferente, meus irmãos. Se Deus fez uma promessa para você, se Deus te deu uma palavra que Ele vai transformar a sua família, que Ele vai transformar esse filho, esse marido, você tem que saber esperar o tempo de Deus. Meus irmãos, tudo que acontece nessa terra, amém, meus irmãos, é propósito de Deus. Ah, mas fulano ali morreu, não sei o que. É propósito de Deus, você pode ter certeza. Que está tudo no controle de Deus. Tudo é permissão de Deus. Se vive, se morre, se fica enfermo, se é curado. É tudo um propósito de Deus para a nossa vida. E para tudo precisamos esperar o tempo de Deus. Meus irmãos, na minha vida não foi diferente, meus irmãos. Eu precisei esperar 9 anos a vontade de Deus na minha vida. Acontecer a cura. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, em 2007 ou 2008, se eu não estou enganado, amém, meus irmãos? Porque hoje eu estou meio cansado da viagem, porque é uma viagem, né? É longo e é cansativo. Não é fácil. Ficar naqueles bancos do hospital não é fácil, né? Meus irmãos, teve uma missionária que foi na casa da minha avó, minha falecida avó, que Deus ao tenha ela, e creio que ela está no reino do céu, né, meus irmãos? Porque ela era uma mulher íntegra na presença do Pai, amém? Uma mulher de muita fé, né? Não perdia uma noite de oração, orava bastante, né?
Então, meus irmãos, veio uma mulher na casa da minha avó e viu uma foto minha que eu estava vestido como garçom, né? Na época eu era garçom, né? Trabalhava de garçom. E de camisa branca, gravata preta, calça preta, né, meus irmãos? E a missionária olhou e falou que Deus ia usar minha boca na terra, como um profeta, como um pastor, meus irmãos. 2007 ou 2008, uma coisa assim. Meus irmãos, mesmo sem eu querer abrir um canal aqui no YouTube, meus irmãos, aconteceu. Eu tive que abrir. Amém. Mesmo eu falando para Deus, não quero, eu não quero, né? Não teve como, meus irmãos. Quando Deus te escolhe, amém, para te abençoar ou para te usar na terra, não tem como você escapar, fugir. Não tem, meus irmãos. Quando Deus quer te abençoar, não adianta você querer dar jeito, porque vai acontecer tudo na hora de Deus. Meus irmãos, eu não queria abrir o canal, meus irmãos. Eu falei para Deus, meus irmãos, em oração, que eu não queria expor o meu rosto, meus irmãos. Eu falei para ele que eu era pesado de língua, meus irmãos. Pois ele falou para mim: você não tem como sair. Você vai ter que fazer. Pode deixar que eu vou, com o Espírito Santo, te instruir. Você vai ficar como eu quero. Você vai ser moldado pelo Espírito Santo. E assim está acontecendo, meus irmãos. Amém. Para mim estar aqui falando da palavra santa e poderosa do nosso Deus, eu passei pela prensa, eu fui moído, eu fui triturado, eu fui espremido. Amém, meus irmãos? Eu não estou aqui para brincar com os seus sentimentos, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Eu não estou aqui para brincar com seus sentimentos, com sua fé, muito menos para brincar com a palavra de Deus. Jamais me passou pela cabeça. Mas quando chega a hora de Deus, meus irmãos, não tem como você correr, vai acontecer. Então saiba esperar o tempo de Deus. Eu não estava esperando, meus irmãos, porque era uma coisa que eu não queria. Está entendendo, meus irmãos? Que não adianta você ficar ansioso, ansiosa, querendo resolver as coisas. É como eu, meus irmãos, eu estou dando o meu exemplo, que eu não queria. Não adianta eu querer falar para Deus não, sendo que é da vontade dele, meus irmãos. Nós vamos acabar fazendo. E é a mesma coisa. Não adianta você ficar ansioso, ansiosa, querendo resolver as coisas com suas mãos. Porque vai acontecer no tempo de Deus e como Deus quer e não como você está pensando. Saiba esperar o tempo de Deus com paciência. Meus irmãos, você acha que Abraão também não ficou ansioso à espera da promessa de ser uma grande nação? Porque Deus prometeu a Abraão que ele ia ser o pai de grande nação, mas ele já era velho, a mulher era estéril, né? E aí? 2 velhinhos, como que ia ser pai da nação sem filhos, sem herdeiros? Mas quando é Deus, meus irmãos, não há impossibilidade, não há cenário ao contrário que vai impedir Deus de fazer na sua vida. Meus irmãos, Deus está conversando com vários tipos de pessoas aqui. Pessoas ansiosas,
pessoas que estão rejeitando o chamado de Deus. Olha só isso. Por isso que agora entendi o porquê que o Espírito Santo está falando de mim, que eu rejeitei a Deus. Misturou a palavra. É porque ele está falando também com um monte de pessoas aqui. Pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão querendo colocar a mão para dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa de ajuda. Amém? Deus, ele é poderoso, ele sabe o que está fazendo na sua vida. Amém, meus irmãos? Primeiro, como está lá em João, capítulo 5, versículo 3, deixa eu ver. Não, João, capítulo 5, versículo 5 em diante. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Amém, meus irmãos? Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O que diz na palavra aqui, meus irmãos? Que Jesus já sabia. Então Deus, ele já sabe os seus problemas. Ele já sabe a sua enfermidade. Na hora certa ele vai chegar. Na hora certa, no dia certo que ele já marcou para a cura dessa enfermidade, minha irmã, meu irmão, vai acontecer. Para de querer dar jeitinho. Amém, meus irmãos? Não dê jeitinho naquilo que é para Deus fazer. Meus irmãos, aqui era 38 anos, um homem esperando alguém ali que pudesse jogar ele dentro da água. Quando o anjo movia a água. Mas ele não teve ninguém, meus irmãos. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus para Jesus fazer algo diferente perto do tanque. Você está entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo, meu irmão? Minha irmã? Que a sua bênção vai ser diferente. Que a sua cura vai ser diferente. Amém, meus irmãos? Deus, muitas das vezes, usa a mão do médico para nos curar. Deus usa, muitas das vezes, o remédio que tem na terra para nos curar. Mas quando Deus quer fazer algo diferente, meu irmão, minha irmã, nós temos que esperar o tempo dele. Porque senão nada acontece. Nesses 9 anos, meus irmãos, que eu estava esperando a cura, se não fosse para a honra e glória do Senhor, você acha que eu não tinha sido curado, meus irmãos? Pelo tanto de antibiótico que eu já tinha tomado? Ou eu tinha sido curado num debridamento que eu tivesse feito na cirurgia? Meus irmãos, quando é Deus, não adianta você tomar remédio, não adianta você fazer cirurgia, vai ser o tempo de Deus. Amém? Se ele falou que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a honra e glória do Senhor, você vai ser curado por Deus e vai ser totalmente diferente. Como aconteceu comigo, tomei tanto antibiótico, não resolveu o assunto. Quando eu fui lá para trocar o ferro de dentro para fora, fui curado pela mão do Senhor, na mesa de cirurgia. Você está entendendo, meus irmãos, que Deus está falando para você? Se acalma, amém? Seja perseverante como Abraão, José, Moisés e entre outros, né? Que foram perseverantes na presença do Pai, perseverantes na promessa de Deus. Creia mais em Deus, no poder de Deus, meus irmãos. Eu sei que é difícil esperar Deus agir na nossa vida quando nós olhamos para os lados, para o outro e não vemos saída. Nós não vemos cura acontecer, nós não vemos a palavra de Deus acontecer na nossa vida. Nós estamos vendo ali o cenário se fechando, o cenário cada vez mais apertado. É difícil acreditar, confiar, mas é isso que Deus quer de mim e de você, que você venha acreditar, tirar os olhos do cenário, tirar os olhos dos problemas e colocar os seus olhos nele, na palavra, confiar. Porque
a sua enfermidade vai ser curada de um jeito diferente, um jeito especial. Deus escolheu você, minha irmã, meu irmão, para fazer algo diferente que vai impactar. Amém, meus irmãos? Deus vai trazer bênçãos financeiras para pessoas aqui que vão impactar, porque vai ser algo diferente. Amém, meus irmãos? Nós, muitas das vezes, esperamos Deus vir pela direita, muitas das vezes ele vem pela esquerda. Muitas das vezes nós pensamos que Deus vem de um lado, ele quer vir do outro. O cristão, ele tem uma mania de querer saber o que Deus vai fazer. E nós temos que parar com essa mania e confiar mais. Confiar mais na palavra, confiar mais no Deus que nós servimos, porque ele é grande. E quando ele quer fazer, ninguém coloca a mão, meus irmãos. Olha esse homem. 38 anos esperando alguém ali para ajudar ele. Ninguém, meus irmãos. 38 anos, meus irmãos. Não é 38 dias, não. Quando é Deus, porque esse homem é separado para Jesus mostrar que ele era o Filho de Deus, meus irmãos. Pois chegou a hora. E o que Jesus perguntou a ele? Queres ser curados? Queres ser curado? Do lado do tanque. Amém, meus irmãos? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe diz Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado pela palavra e tomando o leito após-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém, meus irmãos? Não tem dia para Deus fazer aquilo que ele quer fazer na sua vida. Basta você perseverar. Porque esse homem perseverou 38 anos, ele não desistiu, ele não saiu de perto do tanque. Ele perseverou atrás do quê? De uma cura. Então persevera, continue. O seu cenário está ruim, meus irmãos? Está ruim? Persevera. Louve ao Senhor, começa a agradecer a Deus pela essa cura que você não está vendo. Começa a agradecer a Deus pela essa bênção financeira que você está precisando. Amém? Para pagar suas dívidas. Começa a agradecer a Deus como se já tivesse recebida. Comece a agradecer a Deus. Amém, meus irmãos? Pelo dia da manhã que você nem viveu ainda. Comece a agradecer a Deus. Porque Ele vai fazer. Aquilo que é Deus que vai fazer, Ele vai fazer. Você tem que descansar no Senhor, confiar mais na palavra. Olha, eu vou falar novamente. Abraão esperou 25 anos pela promessa de Deus. Amém, meu irmão? José, 13 anos. Moisés, 40. E Jesus, para iniciar o seu ministério, 30. Jesus, o próprio Deus, ensina para nós que nós temos que esperar o tempo dele. O próprio Deus nos ensina a caminhar nessa terra com fé, confiando na palavra. Olha a palavra linda que Deus te deu hoje. Confia mais, creia mais no Senhor, porque sua bênção, sua cura, e Deus está falando muito de cura, sua cura, sua bênção financeira, é dinheiro mesmo, financeiro, tá? Quem quiser falar que é heresia, vai para outro canal. É financeiro, Deus está falando e eu vou falar, eu preciso falar o que Deus quer, não o que o homem quer que eu falo. Amém, meus irmãos? Então confia mais na palavra do Senhor, confia mais na palavra, que a palavra é a voz de Deus, falando para você que Ele está chegando, Ele que vai te curar, é Ele que vai prover na sua vida. O seu testemunho vai atrair muitas outras pessoas que precisam do seu testemunho para se achegar a Deus. Porque através do que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, amém? Muitos vão querer
seguir o Deus que você serve. Amém, meus irmãos? Continue firme em obediência, porque os obedientes na palavra do Senhor, os obedientes nos caminhos de Deus, recebe do Pai bênção sem medidas, que abrange todas as áreas, espiritual, sentimental, no financeiro. Deus abrange todas as áreas e na saúde também. Amém? Porque o Deus que eu e você servimos, ele tem poder. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Espero que o Espírito Santo venha te dar sabedoria para você entender a palavra que hoje foi dita. Amém? Por isso que a importância de nós estar conectado em oração para entender o que Deus quer dizer. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.